Vai, seu opressor, feminista, opressor. Deixa a menina. Ela tá no lugar de fala dela. Vai, feministo. Tome. Não, só um pouquinho. Você já foi, né? Deixa ele. Isso, vai lá, feminista, Eu sou o opressor. Monte, economista e analista político, e quando você estiver assistindo o debate, eu vou estar lá. Bom, vamos lá, de novo, qual que é a afirmação? Que já existem direitos legais formais e as mulheres ainda desfrutam, além dos direitos legais formais, de privilégios e benefícios sociais e formais. Essa afirmação se baseia só no Ocidente. Sim, evidentemente. Porque em países do Oriente Médio as mulheres não têm direitos. E as feministas parecem não estar preocupadas. Né? Então, você conhece a Malala? É uma grande feminista do Oriente Médio. Diversas feministas que foram, inclusive, perseguidas por outras feministas por falarem contra. Então, né, gente? Agora ela deu a letra agora, né? Porque feminismo lá no Oriente, cadê, né? Aqui é muito fácil, né? Apontar o dedo na cara do macho escroto opressor, né? Aqui, né? Principalmente quando ele é CLT e tem endereço fixo, né? Aí é fácil apontar o dedinho na cara. Quero ver fazer isso lá. Por falarem contra os Mas a Malala é feminista, beleza? Sim. Ok, e a Malala luta pelos direitos das mulheres, especialmente no Paquistão, e várias outras organizações lutam a favor, e elas são organizações feministas. Então, o feminismo está lutando pelos direitos das mulheres no Oriente Médio. Não, seria bom se isso fosse verdade. Não é verdade? Não, posso responder? As feministas fazem uma defesa cultural do Islã e ainda acusam de islamofobia ou hijabofobia aqueles que criticam isso. Deixa eu te dar alguns exemplos, você falou, quero falar agora. Em 2008, uma feminista chamada Pipa Baca disse que o Islã não era tudo isso que dizem, que o Islã era maravilhoso, e ela ia provar isso pegando carona da Itália até a Turquia. No primeiro dia que ela chegou na Turquia, em março de 2008, ela foi estuprada e morta pelos árabes. Nós temos o caso também de uma jornalista chamada Lara Logan, que em 2011 foi molestada por 200 muçulmanos no Egito. Nós temos também o Caralho, velho. Puta merda, velho. caso das mulheres Yazidi, que foram sequestradas. Em todos esses casos, quando a mídia fala sobre esses casos, como também o caso do estupro coletivo em Colônia, na Alemanha, em 2016. Em todos esses casos, as feministas usaram a imprensa para acusar quem dizia que esses crimes tinham sido cometidos por muçulmanos de islamofobia. Exemplo, as feministas também marcharam em 2017 usando o jihad como uma forma de protesto político contra o Donald Trump. E também ajudam a difundir esse termo, hijabofobia. Sim, só uma correção. Se elas realmente defendessem as mulheres feministas, não estariam nesse movimento. É que você está generalizando. Assim como nem todo conservador vai na frente do quartel gritar pelo Bolsonaro, existem outros conservadores, assim como existem outros grupos feministas. E Você acha que o movimento feminista não é aliado do Islã? qual Não, movimento feminista? Eles não são iguais. Sempre isso, nem todos, nem todas, nem isso, nem aquilo. O povo sempre apela pra essa coisa. França, na Inglaterra. No Paquistão, que foi um movimento que eu estudei, não são. Então, só para entender então um fator. Então você apoia o movimento feminista no Paquistão. Porque é a favor. Eu apoio as mulheres. E o movimento feminista que luta por lá. Não. O movimento feminista está aliado ao Islã. Em diversas situações. Não, a da Malala eu te garanto que não. Só a Malala. Mas se você pegar, por exemplo, os refugiados, o movimento feminista defende contundentemente o multiculturalismo e a entrada dos refugiados. defende as E mulheres? desde que os refugiados entraram na Alemanha, na Bélgica, o estupro aumentou 100, 200, 300, 400, 600%, como é o caso da Inglaterra. Não há evidências consistentes de que a chegada de imigrantes do Oriente Médio tenha causado aumento generalizado nos casos de estupro na Europa. Estudos revisados indicam que, embora existam variações locais, não há relação causal comprovada entre imigração e crescimento da violência sexual. Será que não tem, gente? Vira e mexe, aparece aí um caso bizarro aí, entendeu? Mas, ok, vamos acreditar, né? Por enquanto. E as feministas defendem os refugiados. Tá, e no Paquistão, quem está defendendo as mulheres? O direito delas poderem votar, quem está defendendo? Tem um grande movimento feminista O no movimento Paquistão. feminista, sim. Além da Malala, quem você Sim, poderia mencionar? não, tem o movimento feminista da Malala. O movimento feminista paquistanês está lutando pelas mulheres. Então você acha que isso é algo bom, não concorda? Sim, o movimento Então feminista tem algumas coisas em comum com o cristianismo que são boas. Sim, eles não são cristãos, na verdade, eles são Sim, seculares. mas a defesa da mulher é uma pauta cristã também. Também, assim como É outras anterior, pautas. inclusive. É anterior ao cristianismo, concordo. Sim, antes do cristianismo já existia a tentativa de inclusão da mulher.
Acho que certas questões são generalizadas, né? Ah, mas isso é uma coisa cristã. Ah, isso aqui é tal cristã. Não, acho que certas coisas não é nem questão da religião, né? É questão da nossa humanidade, né? Mas sim, eu acredito que no cristianismo tem assim muita coisa em relação, muita coisa boa para a mulher, sim. Dentro da política. Maravilha. Você concorda? Sim, então a gente vê aí como o feminismo é importante em algumas regiões do mundo. Primeiro, Naqueles pontos em que ele entra em comum com outras coisas boas, acho que... Perfeito, então já estamos num ponto. Historicamente, você concorda comigo que o sufragismo, o primeiro movimento feminista, foi importante para garantir o voto à mulher. Eles fizeram pressões Não, eu não sociais. concordo com isso. Por que não? Porque nos países mais feministas o voto foi conquistado mais tardiamente, em países menos feministas o voto foi conquistado anteriormente. Por exemplo, no caso do Brasil, o voto foi concedido por um ditador fascista. Alguns países hoje, considerados mais feministas, como França, Suíça e Itália, concederam o voto feminino tardiamente, respectivamente, em 1944, 1971 e 1946. Essa disparidade cronológica é frequentemente citada em debates sobre a evolução dos direitos das mulheres na Europa, mostrando que o pioneirismo em questões sociais feministas atuais não se traduziu necessariamente em uma rápida concessão do direito ao voto. Esses prazos aqui significam o quê? Será que foi revogado, né? Teve lá em 1944, aí depois foi revogado, aí depois teve em 1946, aí foi revogado, aí depois só em 1900... Será que foi isso? Deve ser. Por conta de pressões populares. Não, as pressões populares no Brasil em favor do voto eram muito minoritárias, tanto que Berta Lutz, quando se candidatou, sequer se elegeu. E ela não se Berta elegeu. Lutz era grande sufragista e nem as mulheres votaram nela. Sim, e no movimento dos Estados Unidos, de 1920. Exatamente, Por por exemplo, no movimento dos Estados Unidos, popular. eu gostaria de mencionar até um livro chamado Direito ao Voto, do Alexander Kisser, é um grande estudioso do voto. Ele diz que o movimento feminista foi incipiente na luta pelo direito ao voto. Quem realmente trabalhou por isso foram, primeiro, as mulheres cristãs sufragistas. Que eram feministas. Não são. Eram feministas, sim. E o próprio Kisser distingue muito profundamente o feminismo da sufragismo. É um tipo de O feminismo. movimento feminino. Não, aí tudo que é bom você vai dizer que Não. O que é feminismo? É o que busca o movimento feminista busca igualar... do patriarcado. Não. Esse é o feminismo marxista. Estou falando de feminismo sufragista. O movimento liberal, então, é a favor do patriarcado. O movimento feminista liberal... Não, ele é a favor que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, perfeito? Perfeito. Isso a gente alcançou. Vamos Ou seja, você reconhece que historicamente o feminismo foi importante. Para conceder o direito à mulher. Não, eu não concordei com isso, essa afirmativa negativa. Então vamos voltar de novo a falar sobre a história dos Estados Unidos, que o movimento feminista foi importantíssimo. Então você está falando que o direito ao voto foi conquistado por pressão do movimento feminista. Eu estou dizendo que o movimento feminista existia em vários lugares do mundo. Ele não é que ele não existia, ele existia, mas era pequeno, insuficiente para apoiar o voto. O Alexander Kisser, historiador do voto, diz claramente o seguinte: o que contribuiu para a assunção do direito ao voto, para a concessão presente do direito ao voto às mulheres foi a guerra, a situação socioeconômica e o ativismo religioso. O movimento de sufragistas religiosos. Não é impossível ser cristã e feminista, então não era. Não. O movimento feminista... Qual é a definição de feminismo liberal? O movimento feminista lutava e sempre lutou pela destruição do status quo, do casamento monogâmico, da família nuclear. E lá... Ninguém falava disso. Não, mas eu estou falando sobre o Crafts, a luta do voto foi em 1846. Sim, mas seguidoras depois não falavam Foi disso. o primeiro encontro de luta pelo voto. Foi numa igreja metodista em Senecafol, em 1848. Sim, feministas. Lideraram esse movimento nessa igreja metodista dos feministas que deixaram de fazer parte do movimento cristão justamente porque se mostraram anticlericais e contra o status quo. Ou seja, essas mulheres não podem ser confundidas com as sufragistas cristãs, que inclusive apoiavam o voto porque queriam aprovar a lei seca e porque queriam um país mais moralizado. O Alexander Kisser diz claramente que o voto foi concedido à mulher porque os conservadores observaram que estavam perdendo votos para os democratas através dos imigrantes e dos homens solteiros. Então, nos Estados Unidos era preferível conceder o direito à mulher conservadora casada americana do que deixar só aqueles homens imigrantes trabalhando isso na Guerra Civil Americana. Só fizeram quando foi necessário, fizeram em 1920 quando Não, porque antes da Guerra Civil Americana não tinha movimento sufragista. E o movimento sufragista se formou depois da guerra, conseguiu apoio popular, pressionou quem está em cima, que liberou quem está embaixo. Durante a Guerra Civil não existia sequer o direito ao voto
voto a todos os homens. O movimento feminista também Exato, era tão retrógrado nesse ponto. Exatamente, pessoas que eram pobres, negros, ex-escravos não podiam votar. O voto sempre foi atrelado a um serviço, sempre foi considerado cidadão-soldado. Votava aquele que pudesse contribuir militarmente de alguma forma. Esse exemplo bom também é o exemplo da Suíça. Você sabe quando foi concedido o voto na Suíça? Qual cantão? 1900, o último cantão a promover o voto suíço foi em Sim, extremamente 1980. retrógrado, sim. Extremamente Graças retrógrado. aos movimentos feministas Por quê? da Suíça. Sim, movimentos feministas gigantescos. O feminismo sempre esteve na Suíça porque Não foi forte o a suficiente. demora, exatamente, a demora do Exatamente. voto, a Sim, demora Marcos. do voto ser concedido na Suíça tem a ver com o fato de ser uma sociedade extremamente Conservadora, retrógrada, sim. vinculada ao militarismo. Todos os homens, ao completarem 18 anos na Suíça, até hoje ganham uma arma e precisam cuidar dela. Então, o voto sempre esteve atrelado à guerra na Suíça e, portanto, demorou mais para que as mulheres recebessem esse voto. O que influencia na concessão do voto é a guerra, a condição socioeconômica E os e avanços a religião. sociais. Assim como o movimento negro teve que pressionar muitas elites para finalmente acabar a escravidão. Não foi o movimento negro que conseguiu libertar a si mesmo? Evidentemente. É, porque eles não estão no poder. Só são Exatamente, você é o melhor argumento que Ou existe. seja, as classes de baixo pressionam de cima para melhorar os Exatamente, direitos de então, um baixo. argumento muito bom, o argumento do Alexander Kissinger. As classes inferiores não conseguem exigir ou conquistar algo das classes superiores. Exigir conseguem, e eles exigiram. Não conseguem impor. Mas Só exigiram. conseguem usar como convencimento, mostrar que a sua pauta, os seus interesses, também coadunam com os interesses dos poderosos. Então, no caso dos americanos, por que se tornou interessante para os homens que já votavam, eram poderosos e conservadores, estender o voto às mulheres? Não porque o movimento feminista era legal. Acabou que acabou? Poxa. Eita. Não tem problema. É Maria, né? Primeiro eu quero dizer que eu concordo completamente com o teu prompt. Porque, por isso que eu sou contra o genocídio em Gaza. Já que tu falou tanto dos judeus. E 83% dos mortos em Gaza são civis, de acordo com os números de Israel. E 59% são crianças. Segundo o relatório publicado na Al Jazeera em agosto de 2025, com base em dados do próprio governo israelense, cerca de 83% das mortes na faixa de Gaza desde o início da guerra seriam civis. Já a ONU estima que aproximadamente 70% das vítimas sejam mulheres e crianças. Caraca, bicho. Cara, o próprio governo israelense entende que a maioria das vítimas, 83% das mortes lá, seria de civis, cara. O próprio governo israelense admite isso. Impressionante. Mulheres e pessoas com mais de 65 anos. Por isso também que eu sou contra a violência policial irrefreada, que causou a morte do Rian da Silva Andrade Santos, de 4 anos, do Nathaniel Venâncio Almeida, de 19 anos, que foi morto dentro de casa, queima-roupa na frente da própria mãe, porque ele fugiu de uma abordagem do Rocan, porque ele estava sem capacete. E do Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, que era estudante de medicina que deu um soco num carro e foi morto por um policial. E sim, eu nego que um feto é uma vida humana, porque não tem consenso de quando a vida começa. Então, se não tem consenso de quando a vida começa, cabe a cada um decidir, cada pessoa gestante decidir se o que tem dentro dela é uma vida ou não, e se ela quer que essa vida continue ou não. Você vai ficar ou vai sair? Vai ficar, né? Olha que eu pensei que você... Não, tô tentando me ajeitar, tá direito. Tá bom. Ok, você trouxe novamente uma série de argumentos iniciais ali que não tem necessariamente a ver com o feto, mas... Nem um pouco, né? Falou da faixa de Gaza. Ligou o gerador de lero-lero, né? De novo, né? Vamos ligar o gerador de lero-lero aqui pra dar uma valorizada. Ok, eu concordo com você, Nenhuma vida humana pode ser assassinada injustamente. Exatamente. Concordo plenamente com você. Então você acha que o feto não é uma vida humana? Não, eu não acho. É uma vida Porque, de que pra mim, espécie? não é uma vida. Então não precisa matar, porque já tá morto. Não é uma vida? Como assim não é uma vida? Se tá vivo, não é uma vida? Deu problema aqui, peraí. É um ser vivo, não é uma vida. Um ser vivo e uma vida. Tá, mas é um ser vivo de que espécie? É um ser vivo. Não é uma vida. É um ser vivo. Que pode ser vivo. Que pode ter uma vida. Não importa de que espécie que é o ser vivo. Tá, Como assim não importa? Por que não importa? Não importa. Importa sim, ué.
Então, deixa eu ver se eu Uma entendi. vida humana. Você é contra objetificar a mulher, mas a favor de objetificar o feto. Os maiores, por exemplo, decidem se aquele Eu não feto disse tem que o feto direito é ou uma não. mesa, eu disse que o feto é um ser vivo. Mas Mas um ele ser não é vivo uma de que vida. espécie? Ele não é uma vida, ele é um ser vivo. Ser vivo... Ué, mas um ser vivo não tem que ter vida? Papo de louco, velho. Tá parecendo, sei lá, velho. Tá parecendo o Chaves e o Kiko, cara. Tá vivo, não é um ser porque uma morto. vida não é só uma coisa biológica. O feto não tá vivo? Ele tá vivo, mas ele não é uma vida. Senhor amado. Não faz... Nossa, velho. É um ser vivo, mas não é uma vida. Logo é o quê? É porque não tem CPF? É porque não tem uma certidão de nascimento? Então pode meter esse Totec pra dentro que não dá nada. Então tá bom. Não acho que você tá falando. Uma vida. Então ele é uma morte. Aqui, ó, nós somos vivos. O Vida. feto está vivo ou ele está morto? Ele está vivo, mas ele não é uma vida. Se ele está vivo, então ele é um ser vivo. Ele é um ser De vivo, que mas ele não é espécie uma ele é? vida. De que espécie é o feto? Independe, uma árvore é um ser vivo. Tá, mas o feto é uma espécie específica. Qual é a espécie do feto? O feto é uma árvore? Não, ele é um Tá, ser vamos vivo. simplificar a pergunta. Meu Deus, você tá me dizendo que um embrião não é um ser humano? Não, não é. Não é um ser humano. Então ele é um ser de que espécie? Nós somos seres humanos. Tudo bem. Você, Maria, quando você era um embrião, você era de que espécie, então? Eu era um embrião De que espécie? Se tu quer saber se tu quer usar, de ser humano. Ok, então se é um ser humano, tem direito humano. Não, não é uma vida. Porque Papo você de acha que os maluco, adultos, cara. mais fortes, mais Eu poderosos, acho podem que no decidir momento que tipo de vida merece viver ou não. Ele vira uma vida. Ah, No então momento o que canal ele vaginal, vida. o canal vaginal Sim, faz uma mágica e o bebê... nascer. Quando o bebê, Então antes do bebê nascer, ele é de que espécie? antes do bebê nascer, ele é um feto. Ele é De um que espécie? Um feto de que espécie? Olha, você tem Não, feto não é uma vida. O feto é apenas uma fase do desenvolvimento do ser humano. Ele não Um feto não é uma vida. Se não há consenso, logo não é vida, então tira. Então tira. É uma coisa lá que tá viva, mas não é um ser vivo. Quer dizer, é um ser vivo, mas não é uma vida. é um ser humano desenvolvido. Não, o que você está falando é Pausa. você... Você foi Achei. votado. Oh, meu Deus, também. Porra. Sorry. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é seu nome? Eu me chamo Rebeca. Rebeca. Também. Mais uma Rebeca. Mas Aí foi um. Ah, deixa. Eu sou só um pobre youtuber. Eu não vou falar nada, não. Deixa pra lá. Eu não tenho advogado ainda. o mal está cheio de Rebecas. Oi, Rebeca. Eu sou militante LGBT, eu sou de esquerda. Eu acho que quando a gente fala sobre o aborto, a gente tem que ter uma noção que não é uma questão de opinião, é uma questão de saúde pública. Todo mundo aqui conhece alguém que fez um aborto. E o aborto é feito desde as classes mais abastadas até as que têm menos condições. Todas as mulheres estão sujeitas a esse tipo de violência por diversos motivos. Mas a questão é, as mulheres que têm mais grana vão ter um acesso a um aborto muito de menos risco para a mulher. E as mulheres mais vulnerabilizadas também vão buscar o aborto através de formas clandestinas e vão ter muito mais risco para com a vida delas. Como eu concordo muito com o que a colega falou, porque se sobrepõe uma vida à outra. E não é essa a discussão. Eu acho que o aborto é uma questão de saúde Então pública. você discorda da Maria e você acha Não, eu que a concordo vida... com ela. Eu Mas acho o que o feto é uma feto, vida. ele não se sobrepõe à vida da mulher. Mas o feto é uma vida? Ou não? Não, é um ser. Mas o que vivo ou morto? constitui a vida... É que a gente vai voltar para essa discussão que eu acho que não É vai... porque assim, você está me dizendo o seguinte, você está É que querendo a dizer vida que... humana constitui outras coisas que não só tem um coração e um cérebro e Ah, então, desenvolvimento. por exemplo, o que diferencia um bebê de um dia depois de nascido de um bebê de um dia antes de nascido? Um dia antes de nascer e um dia depois de nascer. Como é que quando ele se torna uma vida humana? Olha, cara, que tá começando a ficar em... Tá começando a ficar em pânico, hein? Tá. De vez em quando dá umas travadas. Digna de direitos humanos. É porque ele passou pelo canal vaginal?
Não é bem por aí. Então, Mas por que um bebê de um dia de vida tem certos direitos e um bebê dentro da barriga da mãe, uma semana antes, não tem certos direitos? Exemplo bem simples, você falou que o aborto é uma questão de saúde pública, depois a gente poderia discutir o conceito de saúde. Mas lá em Florianópolis, na minha cidade, tem um hospital chamado Carmela Dutra. Hospital Carmela Dutra. No ano passado, nasceu um bebezinho chamado Dandara, de 24 semanas. E o hospital inteiro se mobilizou para salvar a vida da Dandara. Salvaram a vida da Dandara, enfermeiros, médicos e todo mundo muito feliz. Um feto de 24 semanas nasceu de parto prematuro, um dos recordes do estado. No outro lado do corredor poderia estar acontecendo o contrário. Uma equipe de médicos matando um bebê do mesmo tamanho e da mesma idade gestacional. Mas O que representa risco para uma mulher que, por exemplo, não tem uma maturidade corpórea para Mas então você defende o aborto somente em caso da gravidez estar Não, eu amadurecendo? defendo o aborto, Ah, então porque por que acima você de defende? tudo, eu acho que a escolha da mulher sobre ter um filho ou não, a escolha do corpo dela é soberana à mulher. Se ela tem essa vontade, ela pode... Então você acha que a vontade e o desejo de um ser humano mais forte, mais desenvolvido, deve imperar sobre o direito à vida de um ser humano mais fraco? Não é isso. Não é um ser Mas- humano mais fraco. Não é um ser humano. Ana Capano tá amassando aqui, hein? E você que está aí, meu amigo, deixe seu like, me ajude aí, tá? Se inscreva no meu canal é pequeno de reacts, mas é de coração que eu faço aqui, tá? Vem chegando. Quiser mandar uma mensagem no chat, fica à vontade. Então, é o quê? Vamos ter que voltar para essa questão. O bebê é de que espécie? Se ele não é um ser humano, ele é um ser o quê? Vegetal? Animal? Pausa. Você foi votada. Desculpa, Rebeca, não fui eu, não.